Thiago e Pulgar. O Tite tenta dar o quê? Uma sequência a uma ideia. Se vai ser a ideia que vai tornar o Flamengo vitorioso novamente, a gente não sabe. Mas nesta série de jogos com espaço muito curto, o Tite estreou semana passada. Já tem 3 jogos. O Flamengo tem uma ideia, não deu certo, não funcionou. E a gente pode discutir aqui os aspectos dessa grande... Salve, salve nação, vamos embora com mais um vidinho sobre o nosso Flamengo. Acabou perdendo aí para o Grêmio por 3-2, né? Um time que, principalmente no segundo tempo, foi um time muito apático, como antigamente. Um time que tentou segurar o jogo. Um time que não teve vontade de ir para o ataque, tentar mais um gol, né? Tentou segurar ao máximo ali aquele placar de 1-0. E é aquele ditado, né? Quem não faz, leva, né? O Flamengo não quis tentar fazer o gol. Renato Gaúcho começou a encher o Grêmio de atacante. E por um apagão do Flamengo, é um apagão mesmo, um blackout, o Flamengo sofreu. Em 10 minutos o Grêmio fez 3 gols e acabou com o jogo, né? O Flamengo no finalzinho acabou descontando aí com o Luiz Araújo, mas já era tarde, né? O estrago já estava feito. Gabigol e Bruno Henrique. Bruno Henrique entrou, participou de 2 gols do Grêmio. Deu 2 gols pro Grêmio, né? Vamos dizer assim. Mas tem crédito, né? E o Gabigol, meu filho? Pelo amor de Deus, meu filho. O Gabigol, ele consegue ser pior que o Pedro. Consegue ser pior que o Pedro quando entra. O Pedro não jogou bem, não jogou. O Gabigol entra e consegue ser nulo na partida, meu filho. Nulo. Mas vamos embora com o vídeo aí. Vai deixando seu like. A sua opinião também, vamos embora. Entra em campo no final de semana também. Exato. Sem esse bafo no cangote. Então, o que é na terça-feira não serve para quarta, né? Nesse futebol onde todo mês é janeiro. E a gente teve realmente uma rodada muito legal. O Palmeiras que voltou a jogar, a ter intensidade, ter velocidade, movimento como nos bons tempos do time do Abel e aplicou em que diante do Grêmio parecia mais um daqueles jogos do Tite no início do trabalho. Tá bom, o adversário te traz problemas, não foi assim o jogo todo, mas no jogo do Vasco, o Vasco em vários momentos foi muito bem, suportou o Flamengo. Quem disser, atacou o Flamengo? Quem acreditar que o Vasco, que foi injustiça no placar com o Vasco, não está errado, mas o Flamengo saiu vitorioso. Hoje, nesta sequência, o Grêmio não permitiu esse tipo de coisa. O Grêmio vence o Flamengo e vence bem, porque é uma virada, né? Contra um time que o Grêmio se preparou para... Você vai ficar mais com a bola aí e eu vou ver aqui o que acontece. O que você encontra no Flamengo é a manutenção de uma estrutura. O time tem uma estrutura hoje. Não é mais aquele time de São Paulo que a cada rodada era um negócio diferente. Você tem o Gerson, é o jogador do lado direito, salva quando tem uma substituição, ele pode mudar, mas o Gerson joga na direita. Quando não é o Bruno Henrique, foi o Cebolinha no jogo de hoje. O Pedro é o centroavante, a Arrascaeta joga no centro, Thiago e Pulgar. O Tite tenta dar o quê? Uma sequência a uma ideia. Se vai ser a ideia que vai tornar o Flamengo vitorioso novamente, a gente não sabe. Mas nesta série de jogos com espaço muito curto, o Tite estreou semana passada. Já tem 3 jogos. O Flamengo tem uma ideia, não deu certo, não funcionou. E a gente pode discutir aqui os aspectos dessa grande vitória do Grêmio. Porque tem a derrota do Flamengo e tem a grande vitória do Grêmio, que começa a se livrar um pouco daquelas pancadas, ou melhor, da pancada do clássico, né? Um Inter e Grêmio, aquilo mexeu muito com as estruturas. Eu acho que hoje teve uma boa resposta. O que vinha acontecendo algumas vezes com o Grêmio, Vitor, o time, dentro das partidas, quando pintava o revés, se abatia demais. E hoje, o Grêmio, mesmo perdendo para o Flamengo, e o Flamengo parecendo ter o jogo controlado, ele não desiste em momento nenhum. Ele não se abate, ele continua competindo, mesmo claramente tendo menos time que o Flamengo. Sem dúvida. E foi recompensado hoje. Concordo contigo. Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçado e aos fãs do esporte. Esse é um jogo de um time que ele é muito melhor com a bola do que sem, é o Grêmio. Eu não acho que o Grêmio tem um grande time quando a gente fala dos jogadores, né? Acho que é uma equipe ali que fazia uma campanha quando estava em segundo lugar, terceiro lugar, para mim melhor do que eu imaginava que seria no início da temporada.
E também o Grêmio não é ruim como vinha sendo, quando eu falo dos resultados nas últimas partidas. Né? Eu acho que estava muito dos extremos, e isso faz parte do torneio de pontos corridos. Porque quando você tem um time de nível muito alto, ele consegue manter esse time de nível muito alto, as oscilações são menores. Quando você tem um time muito bem preparado, coletivamente, mentalmente muito forte, as oscilações são menores. Quando você tem uma equipe que, mesmo sendo uma equipe boa, ela não consegue manter a regularidade, a gente vai ter essas pequenas fases boas e ruins como o Grêmio teve, e o Grêmio... Gigante do Grêmio, né? E eu digo que é uma vitória gigante porque o Grêmio consegue essa vitória muito mais na insistência, no desejo, na crença de que era possível buscar um resultado do que num volume de criadas, né? De jogadas. Quer dizer, o Grêmio, que já foi nesse Campeonato Brasileiro um time de muita criação, embora sempre frágil defensivamente, tem tido e vinha tendo muita dificuldade para criar, né? Foi que buscou e que tentou, mas é claro que o Flamengo não pode, né? Com a qualidade dos jogadores que tem, jogar desse jeito. Quer dizer, se conformar com um resultado por 1-0, tendo os jogadores que tem e jogar daquela maneira, permitindo ao Grêmio se aproximar da área, porque era tudo que o Flamengo permitia. Não é que o Grêmio tivesse criado muito, que o Grêmio tivesse gerado um caminhão de chances, mas o Flamengo estava deixando o Grêmio se aproximar. Aí eu acho, para falar das substituições, eu não discuto as substituições do Tite. A única que dá para discutir, aí eu estou com o Pedro, é a saída do Pulgar, e vamos ver se foi uma questão física. Cartão Talvez. é uma boa... Levou cedo, né? Porque assim, a saída do Pulgar, para quem está jogando ou está disposto a jogar daquela maneira... É mais discutível. Até porque, até mesmo o cartão, aí é discutível, porque se você vai jogar já com as linhas mais baixas, se você não vai marcar alto, se você vai permitir... Já muda, porque a sacada dele, desculpa, Jean, é sempre ter os dois caras posicionados. O Pulgar e o Thiago no primeiro jogo, o Pulgar e o Thiago no segundo jogo, era o que tentava ali. Aí cai o Gerson. O Gerson girou nas 3 posições da frente, mas não Gerson, nessa, tanto, foi do segundo se tempo. você for ver o mapa de movimentação do Gerson, é isso. Ele jogou em todas hoje, né? Em todo lado do meio campo. Mas assim, o que eu acho que dá para discutir é a saída do Pulgar para a entrada do Everton Ribeiro. Podemos até discutir quem poderia ter entrado ou não. De resto, as outras duas mudanças que acontecem pouco antes dos gols do Grêmio... Qualquer técnico em sã consciência que tenha o Bruno Henrique e o Gabigol no banco de reservas, com 15 minutos de jogo para ser disputado, tendo esses caras a capacidade que tem, a habilidade que tem, até mesmo aproveitando-se do espaço que o Grêmio estava deixando, porque era um Grêmio que estava tentando buscar o resultado, qualquer técnico no planeta teria colocado tanto o Bruno Henrique como o Gabigol. Então, acho que essas substituições que ocorreram imediatamente antes aos gols do Grêmio, acho que não dá para discutir. O que você pode discutir é, a saída do Pulgar e, mais do que isso, a postura do Flamengo, que poderia, inclusive, pelo que estava o jogo e pelos jogadores que tem, ter tentado resolver a parada com o segundo gol. E a gente entende a decepção do torcedor rubro-negro, porque era o jogo para você assumir a vice-liderança com a derrota do Bragantino, para você botar uma pressão no Botafogo que não jogou e que está incomodado com o fato de não ter jogado, e ao invés disso o Flamengo perde uma posição, cai para a 4ª colocação e de fato fica muito, muito improvável a conquista do título, na qual acho que vários torcedores já estavam acreditando. Que tipo de avaliação dá para fazer desses 3 primeiros jogos do Tite? Além de ir muito cedo para avaliar. O Calça toca num ponto... Já vou desarmar o cara. É muito cedo, pô. Não, mas o Calça toca num ponto que... Você não foi amigo. Uma semana, 3 jogos. Em uma semana você já tem 3 jogos. Eu não posso falar que o balanço é negativo, porque o Flamengo ele não tinha um equilíbrio para se defender. O Flamengo não tinha controle emocional dentro do jogo. O Vitor pontuou muito bem. Quando tenta sair daquele jeito meio desordenado, lembra aquele Flamengo antigo. O Flamengo teve isso no primeiro jogo, o Flamengo teve isso no segundo jogo. O Vasco no segundo tempo, se eu não me engano, ele finaliza 10 vezes. Mas são 10 vezes, mas são 1 ou 2 no gol. Tem a cabeçada que o Rossi pega. Então, ele estava ali, se ele era minimamente passivo com a bola muitas vezes, ele tinha um certo controle do jogo. Sim. Há uma questão, é meio clichê, mas o tal do saber sofrer. Ele sabia onde ele estava controlando. Ele lança a mão das mudanças. Tecnicamente, o Gabriel entra muito bem faz um movimento naquele jogo e tem a chegada do Gerson, que vinha muito bem também no primeiro jogo. Então, a gente não pode falar ontem que você começava a ver traços do Tite de sintomas ali positivos e que agora não, agora o balanço é negativo. O balanço não é negativo, só que você chega em outubro, reta final de outubro, falando
em 3 jogos em uma semana de um novo trabalho que está mirando 2024. Quinta, O Tite, domingo e quarta. o Tite é muito 7 sincero. dias. Pode ser um pouco de tirar o peso, mas ele fala, eu preciso garantir a vaga para a Libertadores. Vence 2 jogos, o Botafogo tem um empate. Você muda a expectativa do torcedor. Mas para dentro de campo, 3 jogos, 3 vitórias seria talvez algo que a gente já está aqui debatendo. Como é que virou tanto? Como é que o Flamengo não vence? Não digo que é negativo. Eu acho que ficam algumas lições. É um Flamengo passivo. Não dá para ser passivo se você não tem um encaixe muito estabelecido, um controle aí de retomar esse controle. O Flamengo não conseguiu retomar o controle após o empate do Grêmio. É um Flamengo que hoje a mudança de trazer o Gerson, que já tinha ido bem, em 3 funções ali mais avançadas, hoje quando ele recua, não funciona e ele vai entender com o tempo, e é entendimento de elenco do Tite, que o Pulgar, ainda que tenha um cartão, talvez seja mais fácil você conversar e proteger do que sacá-lo do time. Do ponto de vista técnico, o Pedro, que não vinha sendo brilhante, não foi bem, o Gabriel não foi bem, o Bruno, é aquela coisa, né? Imaginou-se que o Grêmio atacar, ele ia ter espaço para jogar. O Grêmio empata, acaba que o Flamengo precisa ter a bola, ele não tem o espaço para ir atacar. O espaço acaba sendo uma substituição que você pode discutir, mas eu não vou falar que é um balanço negativo. Também, isso né? é Então, o contexto do jogo. É. Eu não vou falar que é um balanço negativo. Balanço negativo que em 3 jogos, um time que não tinha organização nenhuma nas últimas semanas, conseguiu minimamente se defender, aproveitar as poucas chances que tinha e ser letal nas 2 partidas anteriores. Hoje, quando parecia que ele tinha um controle, ele volta para o segundo tempo passivo e um Grêmio tentando mais, ainda que não fosse ordenado, mas tentando mais. Você que falou que já teve momentos melhores ofensivos, foi Jean, não sei, na temporada, o Grêmio. O Grêmio, eu falei. Sim. Não era tão ordenado, mas ele começa a desestabilizar esse Flamengo. E aí tem muito do início de trabalho, vai tatear, vai entender Tem que não muito dá do pra que é um recuar jogo de futebol. certo jogo. Claro. Do que dá certo. O Jean falou, ninguém esperava sair um 3. Empatou, fez 2, fez 3. Aquilo ali desmonta. O que você pensou na substituição já não é o cenário. Então, também nem tanto ao céu, é início de trabalho, 2 jogos, nem tanto não tem eu acho o seguinte, balanço negativo, porque hoje o Tite ou errou, os jogadores não estavam bem, ou o Grêmio foi A construção do foi Flamengo menos passivo. tem sido uma construção sustentada. O Flamengo, por exemplo, segura os seus 2 volantes, inclusive em saídas de Time do bola um Tite, pouco né? mais, exatamente, caso perca a bola, você não vai ter muitos jogadores à frente da linha da bola, você tem uma condição de recomposição melhor, porque a saída de bola não está preparada, né? Então, o Flamengo ele está sendo preparado pelo Tite para ser uma equipe mais equilibrada, principalmente na parte defensiva. Como o Calçade falou, não tem tempo de trabalho. Não dá para imaginar que ele vai fazer um grande trabalho na construção Pro ano que ofensiva. vem? Para a necessidade desse ano, Eu acho para que isso é entender quem necessidade consegue também. cumprir coisas que ele pensa que são necessárias no jogo e para aí entender como ele vai armar esse time para o ano que vem. Porque eu não imagino, por exemplo, o time do Tite jogando como joga o time do Guardiola. É um outro tipo de futebol, é um outro tipo de técnico. Você fala, mais parecido com o Ancelotti. Pode ser. Um time mais adaptável, mesmo sendo um pouco mais ousado do que os clubes em que o Tite trabalhou tenham sido. Apesar de eu achar que o Corinthians 2015 jogava muito bem com a bola. Sim. É um time considerabilimente ousado e extremamente equilibrado. Agora, Né? achar que você vai enxergar tudo isso em 9 dias, porque ele assumiu numa segunda-feira, dia 16. Jogou contra o Corinthians, não era ele é anunciado e começa a treinar. Então, você tem, no meio, nesses 9 dias, 3 jogos. Um jogo em casa e 2 clássico viagens. em casa. E clássico e 2 viagens. Uma para Porto Alegre, a outra para Minas. Belo Horizonte. Então, que nesses 9 dias, isso vale para o Tite e vale para qualquer treinador. O que é possível enxergar em 9 dias? Por que você troca de treinador? Alguém que vai escalar melhor, alguém que vai fazer melhores escolhas para poder escalar de funções, posições. Por exemplo, o Tite chegou e falou, Gerson, você vai jogar do lado direito. Essa é uma mudança. Fazer defensivamente e não adiantava você fazer o trabalho em tão pouco tempo com bola, que é um trabalho muito mais rebuscado, usando o potencial dos jogadores, para tornar esse time ofensivo. Então o que ele faz? Ele tenta montar um time mais conservador. Porque é a necessidade do Flamengo no momento. E mexer pouco. E mexer pouco. E colocar o Everton Ribeiro contra joga para direita, o Gerson, que é um jogador que ele já foi pode em qualquer posição, já jogou em todas, o Cebolinha entra pela esquerda aberto, o Pedro é o centroavante, a Arrascaeta joga por dentro se movimentando, os 2 volantes sustentam, os laterais descem quando podem. É o beabá do beabá do beabá para que esses caras readquiram a confiança, um ambiente melhor enquanto isso, enquanto ele percebe ali, eu acho que é a grande questão, o comportamento dos jogadores, principalmente sem a bola, para entender com quem ele vai poder contar na próxima temporada. Eu acho que tem coisas favoráveis no fazendo o que é momento preciso. do Flamengo. Chegada do novo treinador,
que é um cara que, além da capacidade que tem para organizar uma equipe, ele veio para apaziguar o ambiente. Ele não veio jogando gasolina. E o ambiente não muda por causa de hoje, né, Calçado? Não muda. Mas é assim, o cara que acender, vem... apagar uma luz. Porque o balanço é possível também por isso. O cara que vem, sim, ele vai mexer no campo e vai mexer fora do campo, não vai ampliar o que já tem. Talvez vai reduzir a tensão. Isso é favorável. A outra é, final de temporada, uma temporada em que o Flamengo foi um horror, porque o orçamento do Flamengo, alguma coisinha ele precisa disputar. Sempre entendendo que o futebol, você tem um monte de gente disputando, 20 na primeira divisão, mas, poxa, para quem tem o maior orçamento e olha para o banco, tem titulares em todas as outras equipes, nos reservas do Flamengo são titulares na maioria dos times. Então, você fala, peraí, alguma coisa o Flamengo E o vai nível do futebol vai disputar. apresentado na final do Carioca, na eliminação contra o Olímpia, né? No primeiro jogo, principalmente contra o São Paulo. Só pra Quer dizer, são muitas Acabar marcas de da elencar as temporada. vantagens. Muda o treinador, você melhora o ambiente, você tem jogadores em período de... Existe ali um momento de quem fica, quem sai. Então, opa, eu serei descartado ou eu provarei que devo ficar. Alguns estão nessa situação, com um contrato ou sem contrato, porque alguns contratos vão vencer, vamos analisar se fica. Outros podem ter contrato vigente. Espera aí, amigo, vamos ter que arranjar um negócio para você. Então, este final de temporada é um final apaziguado, que você coloca o Flamengo numa disputa por uma vaga. Se ele ganha então, hoje e Calçado, o Botafogo tropeça, é outro campeonato. Por tudo isso Mas que você não é falou, esse. Hoje não. Eu só acho que assim, beleza, é aquela que a gente se fala, ninguém vai, evidentemente, condenar técnico no primeiro, e não dá para condenar o Tite, ninguém é maluco de fazer isso. Eu só acho o seguinte, nós estamos falando do Flamengo, estamos falando de um elenco absolutamente fora de série. Nós estamos falando de um time que começou hoje no banco de reservas com Gabigol e Bruno Henrique, pra gente ter... Entre outros. E Everton Ribeiro, entre outros. Então assim, pra gente ter uma noção de... A gente está falando dessas vantagens ou dessas consequências imediatas à chegada de um treinador que qualquer time automaticamente tem. Eu concordo com o Calçade. Essa coisa do cara que chega e que automaticamente muda, gera um choque ali e às vezes isso tem um impacto positivo. Isso é provado, inclusive, por estatística, cientificamente. Você tem os caras querendo mostrar serviço. E você tem, acima de tudo, e isso não dá para esquecer, uma qualidade técnica absurda. Então, o que eu acho só é que o discurso do ok, tempo, ninguém vai crucificar o técnico, ótimo. Mas existem jogos, existem contextos, existem situações em que você tem que fazer valer a qualidade técnica dos jogadores que você tem. Mas é com os jogadores, não com o técnico. Então, tudo bem. É só essa questão. Mas se é com os Então, jogadores... então essa assim, chave estava na mão deles o tempo todo. Não, então, mas E eu acho que o aí primeiro por isso que eu tempo... não acho que Sim, eu os acho que o jogadores... primeiro tempo... tava na mão Eu deles. acho que o primeiro tempo que Então não é eles sacanearam brilhante... quantos esse ano? Pra mim, gente, o primeiro tempo que não é brilhante tem um vacilo Eu também não- pontual não- do não Grêmio abraço e a a tese qualidade de- do Cebolinha pra resolver Não, ali. mas- O segundo tempo, acho também que tem uma circunstância ali. A mexida, os gols em sequência, isso condiciona Não, também. mas Acho é que assim, só se não... qualidade. Porque o meu ponto é, senão a gente... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Flamengo acabou perdendo aí para o Grêmio. 3-2 de virada. O Flamengo levou 3 gols em 10 minutos de jogo. Foi algo surpreendente. A gente podemos questionar algumas mexidas aí do Tite. Podemos, né? Mas questionar o trabalho do Tite é meio... O Tite tem uma semana de trabalho. Em uma semana ele disputou 3 jogos, né? Estreou quinta contra o Cruzeiro, jogou domingo contra o Vasco e jogou agora contra o Grêmio na quarta-feira. Então, em uma semana, praticamente, né, o Tite disputou 3 jogos. O Tite não tem culpa, podemos questionar, falar sobre as modificações, né? Ele tirou o Pulgar e botou o Ribeiro, né, no intervalo do jogo, porque o Pulgar, obviamente, estava com o cartão amarelo, né? Então, ele botou isso. Eu não tiraria o Pulgar. Isso, com o tempo, ele vai entender que não era para tirar o Pulgar. Nesse ponto, eu concordo com o Pedro Ivo, né? Ele depois entrou Gabigol e Bruno Henrique. Sinceramente, Gabigol, ele entra e não faz mais nada no jogo. Ele entra e não consegue fazer nada. Não consegue se movimentar, não consegue pedir a bola, porque o Gabigol não é um cara de pedir a bola para fazer pivô ou receber tranco nas costas. O Gabigol não é esse tipo de cara. O Gabigol é um jogador que não gosta de contato. Entendeu? E depois que o Flamengo levou os gols, dificilmente o Gabigol ia tentar fazer alguma coisa ali, né?
Teve uma enfiada da bola do Everton Ribeiro que deu pra ele, que acabou sendo longa demais, ele acabou não chegando, né? Mas vale lembrar também, né, que os gols do Flamengo saíram depois, né, que o Bruno Henrique e Gabigol entraram. Então, BH e Gabigol entraram, não fizeram muita coisa, BH não entrou bem, Gabigol nulo dentro de campo novamente, Pedro não fez uma boa partida, Arrascaeta também para mim não fez uma boa partida, criou alguma chance ali no primeiro tempo. Cebolinha acho que para mim foi o destaque do Flamengo aí nesse jogo aí, né, com a jogada de gol, principalmente. E aquilo, acho que tirou o Pulgar ali e recuou o Gerson para segundo volante, ali acabou com o Flamengo. Mas o Tite tem apenas uma semana de Flamengo aí, né? Desde o primeiro jogo diante do Cruzeiro, desde quando ele assumiu o primeiro jogo à beira de campo, né? Estou se referindo quando o Tite assumiu a beira de campo, que foi na quinta-feira passada contra o Cruzeiro, né? Tirou o Pulgar, já com o amarelo, recuou o Gerson e o time acabou desestabilizando. E nesse intervalo aí de 10 minutos o Flamengo se desligou. E quando foi ver já era 3-1 Grêmio. E não poderia recuperar mais, né? Conseguiu descontar com o Luiz Araújo, após a entrada do Luiz Araújo e Mateuzinho. Mas já era tarde, né? Então, agora pensando no próximo jogo, corrigir os erros, que o time tem que corrigir os erros. E para pensar no próximo jogo, né? O Flamengo caiu para a quarta colocação. O Grêmio venceu, né? Goleou o Palmeiras por 5-0. Palmeiras goleou o São Paulo por 5-0, né? Isso, e assumiu a terceira colocação. Então aquilo, tudo aconteceu ótimo para o Botafogo, né? O Bragantino perdeu, o Flamengo perdeu, né? Os dois que poderiam diminuir a vantagem e colocar uma pressão no Botafogo perderam o jogo, né? O Flamengo para o Grêmio e o Bragantino para o Galo, né? É incrível. É incrível. Mas é isso aí, deixa a tua opinião e tamo junto.